Fala aí pessoal, tudo bem? Com vocês, Lucas Evaristo. Vamos iniciar aí uma nova aula. Vamos dar alguns passos atrás, falar um pouquinho sobre os princípios da ferrovia, a gente fazer uma definição do que é ferrovia, qual o objetivo da ferrovia e como a operação ferroviária trabalha de forma a sustentar, né, dar sustento para a ferrovia como um todo, tá bom? Então vamos lá. O que é ferrovia? Ferrovia é transporte, é um modal de transporte. Ele pode transportar dois tipos de grandes cargas, tá? Que é a carga padrão e passageiro, tá? São as duas grandes cargas que são transportadas através do modal ferroviário, tá? Dentro de cargas, ainda criamos algumas outras subdivisões, tá? Como cargas perigosas, tá certo? Como produto granel, tá? A chamada carga geral, tá? Que via de regra são containers, produtos siderúrgicos e tudo isso, tá? E o objetivo da ferrovia, principalmente no mundo atual, no mundo aí, digamos, capitalista, mesmo se fosse outros sistemas, o objetivo é o mesmo, é gerar valor, tá? Então, gerar valor, ok? Então, esse é um dos objetivos, sendo o principal objetivo da ferrovia, gerar valor, tá? Esse valor gerado, ele se divide em dois, tá? Que é o valor econômico, que é o quê? Dinheiro, grana. E o valor social, tá? Então, via de regra, se gera dois tipos de grandes valores. Valor econômico, que é dinheiro, tá? E o valor social. Mas se eu gero valor econômico, automaticamente eu não gero valor social? Gera. Você pode gerar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas nós vamos fazer uma distinção para a gente estudar um valor de cada vez, ok? Então, o valor social a gente vai deixar ele por último e vamos focar primeiro aqui no valor econômico, tá? Como foi dito, ferrovia ela é uma forma, um modal de transporte, tá? Ele é um modal de transporte terrestre, ok? E ele compete com o modal rodoviário na terra, tá? Pessoal, quando eu falo sobre competir, eu não estou falando de um tomar do outro, tá? Mas no sentido de concorrer, os dois concorrem juntos dentro da terra, né? Ou sobre a terra, tá ok? Via de regra, a ferrovia ela é muito mais vantajosa acima de 400 quilômetros, tá? Então, acima de 400 quilômetros na terra, a ferrovia é muito mais vantajosa e abaixo, via de regra, o rodoviário, o caminhão é mais vantajoso, tá? Beleza. Lucas, mas o mais interessante seria que eles se complementassem. E sim, de fato, ferrovia e rodovia, eles se complementam. Um complementa o outro, né? É o que é chamado aí de multimodalidade e ou intermodalidade. Mais à frente a gente vai pegando o detalhe para entender a diferença de intermodalidade e multimodalidade.
O que há de comum nos dois é que há a aplicação de mais de um modal de transporte. Tá? Modais de transporte, quais são? Vamos fazer um catadão geral só para criar esse conceito na sua mente. Modal de transporte: rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, dutoviário. Existem alguns outros, mas eles não são exatamente um modal independente. Por exemplo, tem um novo conceito de trem, que não é trem, que é o chamado Hyperloop, né, que é desenvolvido por uma das empresas do Elon Musk, né, o grande investidor e inventor, enfim. E ele está se aventurando muito na questão do transporte, né? Ele inventou aí a Tesla, né, que é o carro dele aí super tecnológico, e agora também está desenvolvendo algumas coisas voltadas para ferrovia também, né? Saindo um pouco somente da rodovia. Beleza? Beleza. Fizemos aqui uma distinção, tá? Explicamos o que é um, o que é outro, falando sobre gerar valor, valor econômico, valor social, tá? Quando a ferrovia gera valor econômico? Quando ela gera dinheirinho, money, cash. Quando ela conclui algo chamado frete. Quando o frete é concluído, ou seja, quando ela leva uma carga do ponto A ao ponto B, aí sim ela gerou valor, tá? E aí sim ela recebe esse capital, esse dinheiro pelo transporte desenvolvido, tá? Via de regra, frete está muito ligado ao conceito de carga, né? Mas frete aqui nós vamos falar no sentido mais amplo, tá? Então embarcando também passageiro nessa nossa definição, tá? Então, quando a ferrovia transporta, já que ela é um modal de transporte, uma carga do ponto A ao ponto B, ela gera o quê? Valor econômico, tá? Dentre essa forma, esse transporte, toda essa questão, nós pegamos a chamada operação ferroviária. O que é a operação ferroviária? Ela é um ente virtual, tá? Então ela não é algo físico, não dá para você tocar na operação. Então ela é um conceito. Ela está no campo da virtualidade, né? Sei lá, de ideia, algo nesse sentido. O que eu estou tentando demonstrar é que é algo não físico. Então ela é um conceito, ok? E a operação, ela é o transporte de fato. Só que para você sustentar a operação, você precisa de uma série de outras áreas da ferrovia que vão se complementar de forma a sustentar essa operação, tá? Então, nós teremos equipes de manutenção, equipes de RH para contratar pessoas, equipe de manutenção de via, equipe de manutenção de material rodante, tá? Nós precisamos de analistas, nós precisamos de pessoas que vão negociar o frete para gerar o nosso capital, tá? Nós precisamos de analistas de finanças, financeiros, tá? Nós precisamos do pessoal da eletroeletrônica, de telecomunicações, para manter o quê? A fibra ótica da ferrovia ok, para manter o semáforo de via ok, para manter lá o sistema de controle de tráfego, o CBTC, o TWE, o ATC, todo esse conjunto, ele trabalha para manter ativo a nossa operação ferroviária, tá? Então, a operação ferroviária, ela está sustentada em algo, ok? E esse algo, né, não é coisa, mas são pessoas, tá? Então, são pessoas trabalhando em diversas áreas
para sustentar a operação ferroviária. Tá ok? Beleza. Quando nós geramos valor, quando nós recebemos dinheirinho pelo transporte do nosso trem, pela conclusão do nosso frete ferroviário, nós ganhamos dinheiro, entra dinheiro em caixa e, via de regra, esse dinheiro em caixa é para fazer a manutenção de todas essas áreas, do pessoal do material rodante, porque tudo é gasto, tudo é consumo para se manter um sistema. Então você precisa ter gasto com mão de obra, pessoas, gasto com reposição de peças, equipamento, gasto com solda, gasto com software de controle de manutenção, o SAP, né, o SAP, enfim, várias coisas, vários conjuntos que trabalham, várias áreas que trabalham em conjunto, consomem e geram capital para sustentar a operação ferroviária, que dentro do ciclo trabalha para isso aqui, tá? Trabalha para gerar o nosso valor financeiro, valor econômico, tá? E pegando um pouquinho do nosso outro conceito que a gente queria falar depois, né, que é o valor social. A ferrovia, ela gera emprego, ela gera trabalho, né? Ela permite que profissionais levem seu dinheiro para casa para sustentar sua família, para sustentar sua vivência e tudo aí que gira em volta de consumo pessoal. No final das contas, todos nós trabalhamos para pessoas, todos, independente. Só o eremita, aquela pessoa que vive totalmente isolada, que, fora da sociedade, que não trabalha para ninguém. Mas todo mundo que está dentro da sociedade, está dentro da cidade, gera valor para alguém. No final das contas, estamos todos trabalhando para pessoas, tá? Muitas das vezes, as pessoas acreditam que quem gera mais valor é, por exemplo, um médico, que é altamente importante para uma sociedade. Mas as pessoas acabam se esquecendo de um mecânico de trem, um mecânico de vagões, que está aqui na base da sociedade. A gente não enxerga como que ele é relevante para gerar valor, principalmente valor social. Mas muitas das vezes as pessoas esquecem que o mecânico que está aqui mantendo um vagão gôndola, por exemplo, que está ali transportando minério de ferro, é ele que mantém aquele vagão em operação. Aquele vagão está cheio de minério de ferro que vai ser exportado via de regra. Há um consumo nacional, mas via de regra é exportado esse minério de ferro. Esse minério de ferro ele é processado e ele vira, por exemplo, um celular. Eu estou conversando com vocês agora, está aqui na minha frente. Ele vai gerar a maca do hospital em formato de aço, né? Então, o minério de ferro, às vezes você vê passando nos trens, se você mora próximo da ferrovia, mas você não entende como aquilo é importante para a sociedade, como que aquilo gera valor. Então, o minério de ferro, que vou citar, por exemplo, que a Vale, não está escrevendo, também não está, que a Vale extrai lá da mina, que muita gente reclama, tal, questão ambiental, tal. A Vale faz a extração lá na mina, ela transporta, ou através, por exemplo, da MRS, a MRS faz muito frete para a Vale no transporte de minério. Vai chegar lá na China, via de regra, né? A maior parte do minério de ferro extraído vai para a China. Ele vai sofrer um processo e vai gerar um iPhone, vai gerar um celular, certo? Vai gerar um aparelho para manutenção de uma pessoa ali viva no hospital ou em tratamento. Vai virar o carro. Tudo que se imagina de aço foi gerado por esse valor aqui. E muitas das vezes o mecânico que está aqui na base mantendo vagões plenos para operação, a gente não consegue enxergar como que ele gera valor.
Muitas das vezes porque ele está dentro de um time. Então, existe um grande time que mantém tudo isso. Então, o mecânico de vagão ele vai cuidar do vagão. O mecânico de locomotiva vai cuidar da locomotiva. O maquinista vai conduzir a locomotiva. O controlador de tráfego vai controlar o tráfego de trens, a operação de trens como um todo. E todo esse timão, junto, unido, mantém a operação ferroviária ativa, gerando valor, fazendo com que o minério saia da mina e chegue até a produção siderúrgica. Então, todos, no final das contas, trabalhamos para pessoas. O objetivo final são pessoas, ok? Então, essa grande engrenagem, ela gira e todos são beneficiados no final das contas. Mas a gente precisa ganhar essa consciência para entender o nosso papel dentro da sociedade. Entender que não somos somente um número ou um valor econômico que entra numa planilha. Mas nós também somos seres que geramos valor social. Geramos emprego, ajudamos pessoas, ajudamos organizações e grupos como um todo, né? Muitas das vezes o atendente da farmácia, ele não entende a função dele. Ele está atendendo pessoas, ele está entregando um medicamento para, muitas das vezes, salvar a vida de uma pessoa. O mecânico, ele está pensando ali, é só mais uma manutenção, mais uma inspeção de rodeiro. Mas não, o rodeiro que ele conserta aqui vai permitir que toda essa engrenagem que eu citei gire e se mantenha consistente, né? Então, essa nossa primeira aula, né, fazendo essa retomada e todo esse questionamento, todo esse entendimento no que tange à operação ferroviária, ela é muito relevante. A partir do momento que a gente amplia a nossa consciência e entende o nosso papel dentro de uma ferrovia, dentro de um sistema ferroviário, aí sim a gente pode continuar aprendendo e entendendo o que for de área técnica, o que for de área comportamental, né? Ou como tem se dito muito, né? Soft skill, hard skill, né? E tudo que vai englobar aí esse conceito de ferrovia, tá certo? Pessoal, vamos concluir por aqui a nossa primeira aulinha para entender um pouco mais sobre o que é ferrovia, como que ele se relaciona e como que você tem que se enxergar dentro desse sistema. Tá certo? Agradeço muito a atenção de todos e até a próxima aula. Tchau!